Sejam bem-vindos a mais uma palestra da Coordenadoria de Ação Social em parceria com o nosso Departamento de Cultura e Eventos. Quero também convidar aqui para fazer parte da nossa mesa o Tenente Coronel Carlos Alberto dos Santos, por favor. Comandante interino do Policiamento Rodoviário. Quero convidar também a doutora Maria Alice Xavier de Azevedo Marques, representando a doutora Cátia Boulos, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Hoje o tema é muito interessante. Estaremos aqui ouvindo o Major falar sobre embriaguez ao volante. Algo que tem aumentado nas nossas estradas. A lei endureceu, mas ainda nós verificamos que parece que aquele momento de temor, de respeito à lei, parece que esvaziou um pouco, porque a população agora não está mais tão atenta a essa situação, me parece. Nós verificamos pelas blitz que nós acompanhamos aqui em São Paulo, que antes tinha um cuidado maior em não ingerir bebidas alcoólicas ao dirigir. Parece que isso flexibilizou um pouco, a população está mais calma nisso e está arriscando. Está tomando a sua bebida, sai dirigindo. Inclusive foi pauta de um programa, acho que do SBT, falando justamente nesse sentido, que a população agora está arriscando mais, está ousando, né? Beber e dirigir, algo que realmente não combina. E nós vamos verificar nesta palestra que realmente a situação é séria. Quero cumprimentar o ilustre Major Adriano Aranão pela sua gentileza de vir aqui nessa casa trazer os seus conhecimentos. Ele que é major da Polícia Militar, coordenador operacional do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, especialista em Trânsito Rodoviário pelo Gabinete de Treinamento do Comando de Policiamento Rodoviário, coordenador e professor do curso de Direito das Faculdades Integradas de Ourinhos e autor do livro Conhecimento das Leis e Democracia, a importância do conhecimento do direito na formação e inclusão social do cidadão. Major, muito obrigado pela sua presença. A Polícia Militar, que tem sido uma grande parceira dessa casa, a nossa polícia também do Estado de São Paulo, que tem uma folha de serviços prestados a toda a população, algo que realmente nós temos que enaltecer e dar os parabéns, e temos que agradecer à nossa polícia, que, reputo, é a melhor polícia do Brasil. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, nós temos a melhor polícia preparada. Penso que hoje a melhor polícia equipada e o idealismo que nós verificamos, principalmente na Polícia Militar, o que nos enche de orgulho de fazer parte do Estado de São Paulo, de estar morando aqui nessa cidade. Problema nós sabemos que temos, e não vai acabar tão simples, mas temos a certeza que temos pessoas com idealismo fazendo o seu papel e procurando melhorar essa situação de segurança pública.
Obrigado pela presença do tenente, do major, e o senhor está com a palavra. E eu venho aqui hoje para falar com vocês sobre um tema que é muito importante, um tema que é muito atual, tema da embriaguez ao volante. Mas antes de eu entrar de maneira específica no tema da embriaguez ao volante, eu quero falar um pouquinho com cada um de vocês sobre a questão da violência no trânsito. É lugar comum, é fácil dizer, todos falam que a violência do trânsito no Brasil é pior do que uma guerra, que nós temos mais de 40 mil mortes todos os anos no trânsito brasileiro e que nós precisamos mudar esse cenário. Eu tenho para mim que se Thomas Hobbes estivesse hoje aqui, ele estaria vendo aquele estado de guerra de todos contra todos. Talvez o trânsito brasileiro seja, na atualidade, a melhor representação do estado de natureza hobbesiano, onde o homem era o lobo do homem, onde não havia respeito pela liberdade, pelos direitos dos outros. E nós precisamos entender e encarar essa realidade como um problema de todos nós. A Constituição da República diz no artigo 144 que a segurança é um dever do Estado. Mas antes e acima de tudo, a segurança é um direito e fundamentalmente uma responsabilidade de todos nós. O Estado não se faz onipresente, o Estado não tem condições de sozinho resolver o problema da segurança, seja da segurança pública, seja da segurança no trânsito. Nós precisamos compartilhar essa importante missão com cada um dos cidadãos, com cada um dos senhores, com todas as pessoas, porque nós queremos, a Polícia Militar quer, e eu tenho dito, doutor Humberto, que a alocação constitucional da Polícia Militar hoje traz o tamanho da importância dessa instituição para a concretização da democracia. A Polícia Militar, que está lá no artigo 144, ela está no título 11, dentre aquelas instituições que são responsáveis pela defesa permanente da democracia, do Estado democrático de direito. Mas, insisto, ela precisa compartilhar esta importante missão com todos, com cada um de nós. E nós precisamos, então, perguntar qual é a saída para esse estado de violência, para esse verdadeiro estado de guerra de todos contra todos, em que não se reconhece no outro um detentor do mesmo direito, dos mesmos direitos e da mesma dignidade do que eu. Então, é preciso estabelecer uma quebra de paradigmas. Nós não podemos enfrentar o problema da violência do trânsito da mesma forma que estamos enfrentando há décadas. Porque essas soluções comuns, essas soluções que traduzem estratégias que já se mostraram ineficientes em muitos momentos, elas não estão resolvendo o problema. Nós precisamos ir além desses lugares comuns. Nós precisamos quebrar paradigmas. Nós precisamos fazer diferente se queremos, de fato, que tenhamos resultados diferentes. Nós costumamos dizer que a segurança do trânsito é apoiada sobre um tripé. O tripé da educação, o tripé da engenharia e o tripé do esforço legal, onde nós temos todo um arcabouço jurídico legal de enfrentamento da violência do trânsito, da ordenação da circulação viária, mas também a atuação dos órgãos de persecução, da polícia, da justiça. Mas nós precisamos ir além das formas como tudo isso tem sido encarado hoje em dia. Quando a gente fala de educação de trânsito, nós falamos daquela educação no seu sentido mais formal, o processo de formação do nosso motorista, que é obrigado, para passar numa prova, a decorar o que significa uma placa de trânsito. Olha, essa placa representa uma curva acentuada à direita. Se esquecer a crase, ele foi reprovado
no exame de habilitação, quando muito mais importante é que o motorista seja capaz de identificar que aquela placa indica que lá na frente tem uma curva forte e que ele precisa, então, para evitar um acidente, reduzir previamente a sua velocidade para que possa realizar a curva com segurança. É preciso investir na educação infantil voltada para o trânsito. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, no artigo 27, inciso 1º, diz que a noção de direitos e deveres deve integrar o currículo do ensino formal, do ensino propiciado pelo Estado, desde o início da nossa vida escolar. Nós temos lá no Código de Trânsito Brasileiro a obrigação de que a educação para o trânsito esteja dentro, né, dos currículos do ensino de 1º, 2º e 3º graus. E a grande verdade, doutor Humberto, é que nem mesmo nas faculdades de direito nós estamos dando importância ao direito de trânsito. Eu coordeno o curso da Faculdade de Direito lá na minha cidade, na minha querida Ourinhos, e nós não temos uma disciplina de direito de trânsito. E quando nós vamos atuar na área civil, quantos não são os processos que demandam sobre questões viárias, acidentes de trânsito, normalmente calcados na culpa? Mas o que é a culpa num acidente de trânsito? A culpa é a quebra do dever objetivo de cuidado, não é isso? A culpa é a violação das normas gerais de circulação e conduta. E se eu perguntar para a imensa maioria dos brasileiros qual é o motorista que tem a preferência de passagem no cruzamento, talvez 90% me responda: é o que vem da direita, e essa é uma regra subsidiária. É uma regra que é aplicada desde que não haja uma outra preferência estabelecida hierarquicamente no artigo 89 do Código. Nós não estudamos direito criminal, direito penal de trânsito. Nós não damos a atenção que se deve dar ao direito do trânsito. E nós somos o quê? Operadores do direito. Nós precisamos ir para a educação do trânsito, além daquele lugar comum de palestras formais, em que se mostra fotos de acidente, em que se coloca lá uma pessoa toda ensanguentada para chocar. Essa prevenção negativa que cria medo não é suficiente. Nós precisamos atuar na prevenção positiva, gerar consciência, e isso se faz a longo prazo, investindo nas nossas crianças, mas de fato que isso se faça. Nós precisamos ir além do lugar comum, de solicitar vias públicas cada vez mais seguras. É importante o investimento em engenharia de tráfego. É importante que as ruas não tenham buracos, que a sinalização esteja adequada, esteja em condições boas de legibilidade, visibilidade. Isso é fundamental. Mas eu tenho dito que quanto melhor é uma rodovia, mais graves são os acidentes, porque o motorista acha que pode violar os limites de velocidade do jeito que quer. Isso não pode ser desse jeito. Nós precisamos investir em engenharia, mas isso por si só não é suficiente. Nós temos que ir além desta exigência permanente de leis cada vez mais duras. O problema, aliás, os problemas no Brasil se resolvem com leis. Vão acabar com a corrupção no Brasil, aumentando a pena da corrupção, tornando a corrupção crime hediondo. Será que essa é a solução? Não é a solução. A pena do crime de corrupção já é suficientemente, pelo menos na minha perspectiva, para intimidar a pessoa honesta. O problema é a certeza da impunidade. A certeza da impunidade é que conduz à corrupção. De nada adianta eu criar cada vez leis mais duras no trânsito, se essas leis não transformarem a realidade. Eu costumo dizer que o direito é sempre uma gota de utopia. O direito não é a ciência do dever ser.
O direito não quer sempre transformar a realidade na busca de um modelo ideal de convivência. O direito está sempre um passo à nossa frente. O direito sempre está além de nós. O direito não é a confirmação da realidade. O direito é, como nos lembra Konrad Hesse, algo que parte da realidade. Afinal de contas, fala o nome de um homem que você acha bonito. Brad Pitt. Né? Adianta alguma coisa eu tirar uma foto do Brad Pitt e colocar na minha carteira de identidade? Vai enganar alguém? Se bem que a minha mãe diz que eu sou mais bonito que o Brad Pitt. Né? A minha filha já não é tão mentirosa desse jeito, mas a minha mãe é. Adianta alguma coisa eu colocar uma foto do Brad Pitt na minha carteira de identidade? Não. Ninguém vai acreditar que sou eu. Mas eu também não vou colocar essa minha cara amassada na minha carteira de identidade ou na minha carteira de motorista. Eu vou usar um pouco o Photoshop para dar uma melhorada nela. Eu parto da realidade, mas busco um modelo ideal. Esse é o direito. O direito é um fenômeno sócio-histórico e cultural, que busca, a partir da realidade, a transformação desta realidade na concretização de um modelo ideal. Sempre um passo à frente da realidade. E nós estamos falando de leis que muitas vezes são irreais. Como se no Brasil, aliás, no Brasil, dizem que os problemas se resolvem com leis. Criam-se leis que não são divulgadas, e é isso que eu discuto no meu livro. Eu discuto a ineficiência do princípio de que todos conhecem a lei a partir da sua publicação no Diário Oficial. Essa não é uma postura democrática, isto não é algo que condiz com o Estado democrático de direito. Eu estive, numa oportunidade que me foi dada pela Polícia Militar de São Paulo, realizando um curso de polícia comunitária no Japão. E visitando uma das cidades do Japão, visitei a comunidade brasileira, e eles me disseram o seguinte: olha, o governo japonês percebeu aqui que o grande número de violações legais decorrem não de uma insurgência do estrangeiro e de modo especial do brasileiro contra as leis japonesas, mas decorrem do desconhecimento da lei. E o que eles fizeram? Todo estrangeiro, quando chega, vai lá e se cadastra na prefeitura. Se cadastra na prefeitura e quando sai uma nova lei, ele recebe ou por e-mail ou por SMS e na sua língua o texto da lei. Efetivamente, eu garanto o conhecimento da lei. Mas nós estamos nessa caminhada permanente transferindo o problema. Então eu transfiro o problema. Normalmente vai acabar sobrando para a polícia militar, não é isso? Porque somos nós que temos que fiscalizar. Ah, mas não fiscaliza. Ah, mas não. Nós fiscalizamos. Vocês vão ver os indicadores. Mas nós precisamos ter leis que sejam suficientemente duras na medida certa, nem complacentes e nem duras demais, a lei na medida certa, mas nós precisamos que haja todo um aparato para transformar essa lei, para garantir a eficácia social dessa lei. Então, olha só a realidade hoje. Vejam só, isso aqui são dados do Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo. São multas lavradas pelo Policiamento Rodoviário. Percebam lá o total de autos de infração na cor cinza, automóveis e motocicletas. Olha só, uma crescente escalada, 1.205.000 autos de infrações, 1 milhão e quase 400.000 autos de infração. O ano passado foram 1.250.000 autos de infração. Será que nós não estamos tendo uma atuação de fiscalização intensa? 1.250.000 autos de infração? Me parece que a fiscalização é intensa, mas só isso não tem resolvido. Então, investir exclusivamente na punição, através de leis mais duras e de mais fiscalização, é importante, mas não resolve o problema. O que é preciso? É preciso
transformar as pessoas. Eu não sei se vocês conhecem o Roberto da Mata. O professor Roberto da Mata, antropólogo, escreveu um livro chamado Fé em Deus e Pé na Tábua, como e por que o trânsito enlouquece no Brasil. Nesta obra, o professor Roberto da Mata realiza uma pesquisa sobre a violência no trânsito na Grande Vitória. Mas ele não faz uma pesquisa tradicional sobre a violência no trânsito. Ele faz uma pesquisa antropológica da violência no trânsito. Ele vai analisar a violência a partir das pessoas. E ele diz o seguinte para nós, olha, não adianta nada eu ter leis maravilhosas, eu ter ruas que são verdadeiros bulevares parisienses, se eu não tenho, alemães, suecos, para transitar nessas ruas, para honrar os seus códigos. O problema da violência no trânsito está nas pessoas. Está na enorme dificuldade que nós temos de reconhecer no outro um ser que é detentor dos mesmos direitos e, consequentemente, dos mesmos deveres que eu. A professora Hannah Arendt, ela diz que a dignidade humana, que é o epicentro axiológico de todo o nosso sistema jurídico constitucional, a dignidade humana é composta por um binômio, igualdade e diferença. Igualdade no plano público para garantir a diferença no plano privado. Nós somos todos iguais nas nossas relações com o outro, para que, individualmente, podemos ser diferentes. Democracia pressupõe a convivência de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com modos de vida diferentes, no mesmo espaço público. Mas sempre iguais. E o professor Roberto da Mata fala, o problema é que nós convivemos num espaço público que é igual, ou que pretende ser igual, que pretende ser um espaço público horizontal, nós atuamos nesse espaço público com perspectivas verticais, com perspectivas hierarquizadas. Eu vou para a rua carregando, lá no meu automóvel, toda uma expectativa de hierarquia social. Ou porque eu estou acostumado a mandar e agora eu vou ter que obedecer, afinal de contas o semáforo está fechado para mim, e vai passar o carro, o Fusca velho, e eu com a minha BMW importada vou ter que ficar parado. Ou porque eu sou grande e o pequeno tem que me respeitar. Você sabe que a experiência de 21 anos de policiamento rodoviário me mostra que o maior problema na rodovia é o trecho urbano. Por que é o trecho urbano? Por conta do estranhamento. Por conta dessa sensação de pertencimento, do não reconhecimento do espaço público como algo público. No trecho urbano da rodovia, quem passa pela rodovia diz, a rodovia é o meu local. E esse que está aí andando a pé ou de bicicleta, ou está com o carro transitando em velocidade menor, esse é um estranho. Esse é um estranho. Agora, a pessoa da cidade usa a rodovia como se fosse a rua da sua casa. É a sua cidade, é o seu lugar. E aquele caminhão que passa pela rodovia, aquele é um estrangeiro. Aquele é o estranho. Aqui quem manda sou eu. E, na verdade, ali é o espaço de todos. Então, o problema da violência no trânsito está essencialmente associada a esta visão que nós ainda temos de mundo. A nossa democracia, traçada nas linhas constitucionais, está muito distante de se tornar uma realidade concreta na vida das pessoas.
E nós precisamos, se queremos viver num país democrático, o ponto de partida não é quem está do seu lado. O ponto de partida é você. Ele diz também que um outro problema sério diz respeito a esta enorme dificuldade que nós temos de obedecer às leis. E relata, né, que isso vem desde a época do Império. E nós temos, de fato, uma enorme dificuldade na nossa relação com a lei. A lei é sempre boa, desde que ela seja dirigida ao outro. Quando a lei volta-se contra mim, ou quando a lei vem disciplinar o meu comportamento, veja bem, aí a lei já não é boa. Enquanto é o outro que está sendo convidado a soprar o etilômetro, enquanto é o outro que, por ter ingerido uma única latinha de cerveja, está sendo punido com quase R$2.000 de multa, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, eu aplaudo. Mas quando sou eu, não. Veja bem, o que é uma latinha de cerveja? Afinal de contas, eu sou responsável. Afinal de contas, eu tenho condições de cuidar da minha própria segurança. O professor Lênin Streck, eu tive num simpósio lá em Jacarezinho, na nossa querida Jacarezinho, lá do estado do Paraná. Eu tive num simpósio com o professor Lênin Streck, e ele disse exatamente o seguinte, que nós vivemos, né, talvez, esse momento constitucional, nós vivemos a era de que tudo é fundamental. De um alargamento da noção de fundamentalidade dos direitos, dessa noção de direito que acaba fazendo com que haja a banalização dos direitos. Onde todos só têm direitos, ninguém tem direitos, porque direito pressupõe dever. Afinal de contas, por que surge o Estado? O Estado surge, o Estado moderno surge lá, inicialmente na sua matiz hobbesiana, na feição de um Estado absoluto, mas ele surge porque as pessoas não tinham limites. E esta ausência de limites gerava uma situação de medo permanente. Não é Thomas Hobbes que dizia assim, que olha, ninguém é tão forte que seja capaz de superar toda astúcia, e ninguém é tão astuto que seja capaz de superar toda força. E esse estado de tensão permanente, de medo permanente, gera insegurança. E gera reações violentas. Aí surge o Estado, que numa matriz hobbesiana é um Estado absoluto, um Estado sem limites, e que depois isso é corrigido, e o Estado, então, passa a ser um instrumento de realização dos direitos fundamentais. Mas é preciso respeitar as leis, nós precisamos incutir isso na nossa sociedade. Sabe por que você tem dignidade humana? Sabe por que você pode ser considerado humano? Pelo reconhecimento da humanidade do outro. Não há humanidade que se vive sozinha. O edifício chama professor Goffredo. O Goffredo diz, não se vive, o humano não se vive, o humano convive. Ensina o professor Goffredo na sua obra de iniciação ao estudo do direito, mas que pela sua profundidade pode muito bem servir para cursos de pós-graduação, dadas lições sempre atuais do professor Goffredo. O individualismo no trânsito, então, o não contato, o não reconhecimento do outro, o uso do espaço público de maneira privada, né? Então, nós precisamos superar, né, esse estranhamento e essa ausência de humanidade no trânsito, só assim. Para que eu não demore muito, o tempo está andando, e eu sei que São Paulo é tudo longe, né? Apesar de que eu vou para Ourinhos, eu moro em Ourinhos, estou a 400 quilômetros de casa, e tenho aula amanhã, 7 horas da manhã. Eu vou entrar, então, no tema da embriaguez ao volante. Quando a gente fala da embriaguez, nós normalmente concentramos a nossa ideia no motorista. Embriaguez, a gente fala embriaguez no trânsito, motorista.
Mas a embriaguez não é um problema para a segurança do trânsito só em relação ao motorista. Pedestre embriagado também é um problema. Pedestre que vai cambaleando, né, na faixa de rolamento das nossas ruas e rodovias e coloca em risco a segurança. O ciclista, né, quem nunca viu aqueles vídeos no YouTube do ciclista que sai cambaleando com a sua bicicleta? Esse é um outro problema. Aliás, um problema sério é essas bicicletas motorizadas, né, que são verdadeiros ciclomotores, estão se transformando quase em motocicletas e as exigências para a sua condução são muito simples. E o passageiro, né? Eu lembro aqui sempre do meu aluno lá da Faculdade de Direito. Sexta-feira à noite, voltando para casa, nós temos alunos que viajam 2 horas para vir e depois 2 horas para retornar para a sua casa. Mas sexta-feira à noite é o dia, né, daquele relax no ônibus. Aí começam a tomar uma cervejinha e atrapalha também. Cria problema para o motorista, gera segurança no trânsito. Mas nós vamos falar da embriaguez do motorista. Vamos falar da embriaguez ao volante, que é o nosso tema específico de hoje. E a primeira pergunta importante: o que é embriaguez ao volante? O que é embriaguez ao volante? Quando eu falo de embriaguez, e a professora Maria Helena Diniz, né, ela nos ensina que a interpretação literal, o conteúdo semântico das palavras, é a um só tempo o ponto de partida e o limite da interpretação jurídica, né? Eu não posso dar à palavra um sentido que ela não tem. Eu preciso reconhecer, na hora de interpretar, um sentido possível para a palavra. Mas essa palavra embriaguez, no seu sentido comum, traz um problema para a compreensão do que é embriaguez ao volante. Quando eu falo de embriaguez, o que você está pensando? Você está pensando naquele cidadão ou naquela cidadã que está chamando Jesus de Genésio, que teve um belo churrasco na casa, tomou todas e está lá, né, literalmente trançando as pernas. Só que o conceito de embriaguez no trânsito não é esse. O conceito de embriaguez no trânsito é um conceito jurídico. É um conceito que nos é dado pelo artigo 276 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 276 diz assim, olha, qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou ar alveolar sujeita o condutor às penalidades do artigo 65. Embriaguez ao volante é a ingestão de qualquer quantidade de álcool. Uma tacinha de vinho, uma dose de cachaça, uma latinha, meia latinha de cerveja, você está embriagado para efeitos administrativos de condução de veículo automotor. Não pode. O coronel não, né? O coronel, ele não bebe, eu gosto. Mas eu tomo uma latinha de cerveja, me parece que não é nada. Tomo uma latinha de cerveja e, olha, parece que não fez nem cócega, mas eu estou embriagado. Eu estou embriagado, eu não posso dirigir. Qualquer concentração. Eu normalmente não gosto de tratar o tema da embriaguez ao volante por embriaguez. Eu prefiro falar de ingestão de álcool, né? De influência de álcool, porque o tema embriaguez, por si só, confunde, e confunde ao povo, e o direito não é feito para nós, o direito não é feito para os técnicos, o direito é feito para o povo, o direito é feito para o cidadão comum. Esse tema embriaguez, essa palavra embriaguez, leva especialmente para o cidadão comum uma ideia equivocada, de que a pessoa tem que estar realmente chamando Jesus de Genésio. E não é verdade. É qualquer concentração de álcool. Olha lá, então hoje o Brasil tem uma legislação bastante rígida, né? Enquanto lá no Canadá são 8 decigramas de álcool por litro de sangue, na França e na Itália 5, na Suécia são 2 decigramas, no Brasil é 0. Não pode beber
nada. E tomem cuidado, hein? Tomem cuidado. Nós tivemos uma oportunidade de, aliás, mais de uma, né? A pessoa bebeu à noite. Uma vez foi uma advogada, inclusive, doutor, lá da nossa região. Ela bebeu à noite numa festa. Não bebe. Hã? Engano. Ela acho que era bacharel só. Ela bebeu no sábado à noite. No domingo, 10 horas da manhã, ela foi abordada. E convidada a soprar o etilômetro, soprou. Tinha álcool no sangue. Tinha álcool no ar alveolar. É o álcool que está no ar alveolar ou é o álcool que está no sangue? Como é que funciona isso? Você bebe, o álcool é absorvido pela sua corrente sanguínea. Quando você respira, o pulmão, no momento em que libera o gás carbônico para absorver o oxigênio que está nas células sanguíneas, libera junto o álcool. Então, dormir não resolve, piora, porque seu metabolismo se torna mais lento. Tomar uma xícara de café também não resolve. O que você precisa é acelerar o seu metabolismo para que essa troca gasosa seja mais rápida e aí você elimine mais álcool. Seja pelo suor, seja pela própria respiração. Mas você precisa acelerar o metabolismo. Estudos indicam que uma dose de bebida alcoólica, uma latinha de cerveja, demora num homem de estatura mediana, porque há diferenças entre homem e mulher, da questão do peso corporal, da própria sensibilidade ao consumo de álcool, mas, em média, uma dose de álcool, uma latinha de cerveja, demora 1 hora para ser metabolizada. Então, ela deve ter bebido lá pelo menos umas 10 latinhas, né? Ela já estava quase chamando Jesus de Genésio na noite anterior, e naquela manhã foi constatado o índice que ela acabou sendo autuada, teve seu veículo recolhido, não chegou a caracterizar a infração criminal. Os efeitos do álcool no organismo, diminuição do reflexo, aumenta o tempo de reação, então você demora mais para perceber o perigo e, consequentemente, para enfrentar esse perigo de uma maneira que possa impedir o acidente de trânsito. Você reduz a habilidade no controle, você tem a diminuição da visão periférica, você não consegue enxergar a lateral, porque eu estou olhando aqui, mas eu estou vendo o que acontece do lado. Quando eu ingiro bebida alcoólica, minha visão é incônea, eu só enxergo para frente, né? Não consegue dividir a sua atenção, causa sono, fadiga, euforia e reduz a chance de sobrevivência em caso de lesões. Se você tiver ingerido álcool e sofreu um acidente de trânsito, a intervenção médica tende a ser menos eficiente do que naqueles casos em que o condutor não ingeriu nenhuma quantidade de bebida alcoólica. E qual que é o tratamento jurídico legal da embriaguez ao volante? Isso é importante. A embriaguez pode constituir infração de trânsito e a embriaguez pode também constituir crime de trânsito. São infrações que se aproximam, mas que não se confundem. São realidades distintas. Pode caracterizar infração de trânsito e não chegar a constituir crime de trânsito. Mas quando constitui crime de trânsito, efetivamente, a infração administrativa, a infração viária, está caracterizada. Sobre a infração de trânsito, o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro diz que é infração dirigir sobre a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência. Você ingeriu qualquer quantidade de álcool, esse dispositivo tem que ser interpretado sistematicamente com o artigo 276, você ingeriu qualquer quantidade de álcool, você se sujeita às penalidades do artigo 65, você praticou a infração de trânsito de dirigir sobre a influência de álcool. Uma infração que hoje é punida na sua primeira oportunidade com uma multa de R$ 1.915, né, com uma suspensão do direito de dirigir
de 12 meses, são 12 meses de suspensão de direito de dirigir, e que na hipótese de reincidência específica, nos próximos 12 meses, essa multa passa para R$ 3.830. Quanto é o salário mínimo? Quanto? 788. Uma multa que dá quase 2 salários mínimos e meio. Isso já não é suficientemente intimidatório? Eu acho que para a doutora Clarice não, né? Para o coronel talvez não, mas para mim, que ganho menos, aí a coisa pega. Quase R$ 2.000 de multa. 1 ano sem poder dirigir. É coisa demais. É bastante. É suficientemente intimidatório. E aproveitando, para fazer uma relação disso com a infração criminal. Veja bem, lembram-se do princípio da proporcionalidade? Que o direito penal é a última ratio, a intervenção mínima. O direito penal é fragmentário e subsidiário. Não é isso? Só vai intervir naquelas infrações mais graves, que violam os bens jurídicos mais importantes, o princípio da intervenção mínima, e que, pelo critério da proporcionalidade, a sanção penal é mais grave que a sanção administrativa. O que tem acontecido hoje? Depois de um longo processo criminal, custoso processo criminal, no final da história, a sentença tem sido ordinariamente de 6 meses de detenção, que pode ser convertida, a suspensão de direito de dirigir pelo mesmo período, 6 meses, e uma multa, em média, de 10 dias multa. Algo que vai girar em torno de quanto? 300 e alguma coisa? No mínimo legal, 1/30 vezes do salário mínimo, multiplica por 10, vai dar mais alguma coisa por ali. Uma infração administrativa tem penas muito mais severas do que uma infração criminal. Lá, na prática, no frigir dos ovos. Isso me parece um pouco incongruente. Viola o princípio constitucional da proporcionalidade. Ou então eu aumento a pena criminal, mas reservo a infração criminal para casos mais graves, ou então eu preciso rever o que está acontecendo. É importante que a gente tenha essa infração administrativa de trânsito, de embriaguez ao volante, punida severamente. Essa multa tem ajudado muito, porque hoje você pensa 2 vezes antes de sair dirigindo depois de ter ingerido bebida alcoólica. Principalmente porque nós tivemos 2 alterações importantes do Código de Trânsito Brasileiro. Primeira alteração, lá pela lei 12.760, é no caput do artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro. O caput dizia assim antes, que o condutor, sob suspeita de dirigir, poderia ser convidado a ser submetido ao teste de alcoolemia. Eu só poderia convidar o condutor ao teste de alcoolemia, eu só poderia submetê-lo ao teste de alcoolemia se eu tivesse uma suspeita. Evidentemente, uma suspeita alicerçada em sinais de excitação e torpor que me indicassem o provável consumo de bebida alcoólica. Sim, provável. Porque os olhos avermelhados podem ser fruto de uma ingestão alcoólica, mas também podem ser fruto de uma noite mal dormida. O hálito etílico pode ser fruto do consumo de bebida alcoólica, mas também pode ser confundido com uma halitose decorrente da não ingestão de alimentos por longo período. Mas eu precisava ter uma suspeita. A nova redação do caput do artigo 277 diz assim, olha,
o condutor de veículo automotor envolvido em acidente ou que for alvo de fiscalização. Não diz mais sobre a necessidade de uma suspeita fundamentada em sinais externos de excitação ou torpor. Qualquer motorista que for fiscalizado pelos órgãos viários pode sim ser submetido ao teste de alcoolemia. E a outra alteração importante diz que esta infração, no caso do condutor que não aceita os testes de alcoolemia, ele está lá, é fiscalizado. Não apresenta nenhum sinal externo que indique que ele bebeu, que ele ingeriu bebida alcoólica. Ele pode ser convidado ao teste de alcoolemia? Pode. E aí nós temos o parágrafo 3º do artigo 277, que diz assim, olha, na hipótese de recusa, ele vai estar sujeito às mesmas penalidades do artigo 65. E o Conselho Nacional de Trânsito, ou melhor, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, editou no final do ano passado a portaria número 219, regulamentando esse dispositivo. Criou um código de infração específico para quem se recusa ao teste de alcoolemia. Eu convido o condutor ao teste de alcoolemia, ele se recusa, ele é autuado com base no artigo 277, parágrafo 3º do Código de Trânsito, e vai ter lá uma pena de multa de quase R$2.000, 12 meses de suspensão do direito de dirigir, o recolhimento do veículo e da sua carteira de motorista. São as mesmas penalidades e medidas administrativas daquele condutor que dirige embriagado. Evidentemente que poderão surgir debates acalorados sobre a constitucionalidade desse dispositivo. Afinal de contas, isso não violaria o princípio da não autoacusação, da presunção de inocência? Mas enquanto não houver uma decisão definitiva que reconheça essa eventual inconstitucionalidade, que é discutível, mas enquanto não houver essa decisão definitiva do Poder Judiciário, com efeito erga omnes, não é isso? Enquanto não houver, as leis em vigor presumem-se inconstitucionais. Ou não é assim? E os órgãos da administração pública têm uma atuação vinculada pela lei. Nós vamos continuar aplicando. Nós vamos aplicar, porque é um instrumento importante de combate à embriaguez, mas especialmente é um instrumento muito importante de preservação da vida no trânsito. Instrumento fundamental de preservação da vida no trânsito. Então, ainda que você não apresente sinais, você poderá ser submetido ao teste de alcoolemia. E aí, eu insisto, não adianta que o motorista queira discutir com o agente de fiscalização. Não adianta o motorista querer discutir com o policial militar. O policial militar está pura e simplesmente cumprindo a lei. Se você está insatisfeito com este procedimento, não discuta com o policial militar. Combata a lei, discuta a lei, mas não a atuação do policial militar. Porque a atuação dele é uma atuação calcada no princípio da legalidade. Ele tem o dever de fazer cumprir a lei. Aqui está a lei que foi feita por todos nós. E que eu insisto, é uma lei boa. Pode-se questionar a constitucionalidade? Pode, tudo pode. Mas que na prática é uma lei boa, foi boa. Esse dispositivo é muito bom. Se você apresenta sinais e se recusa ao teste, não tem problema. Eu lavro o auto de infração e você estará sujeito às mesmas penalidades com base em outras provas em direito admitida. Em imagens, em vídeos, em testemunhas. Eu lavro um relatório onde eu materializo esses indícios de prova e faço a autuação do artigo 65. Na verdade, o teste de etilômetro funciona nesta hipótese daquele condutor que apresenta sinais de embriaguez como um direito à contraprova, como um direito de superar aquela presunção
até então formada de que o olho avermelhado que ele está é decorrente da ingestão alcoólica. Que aquele hálito similar ao etílico que ele apresenta é decorrente de uma ingestão alcoólica. Ele pode se submeter ao teste e provar que os sinais não são decorrentes de consumo de bebida alcoólica. Eu não preciso do teste. Basta a prova testemunhal ou a prova material, a prova caracterizada por imagens e vídeos. Tudo bem até aqui? Ótimo. Olha só, em relação ao teste do etilômetro, né? Então, o policiamento rodoviário vem realizando vários testes do etilômetro. Olha, em 2013 foram 201 mil condutores submetidos ao teste do etilômetro e só 1.475 não quiseram soprar o etilômetro. O ano passado, o policiamento rodoviário submeteu 160 mil, mais de 160 mil motoristas ao teste do etilômetro. Apenas 1.462 recusaram-se ao teste. Menos de 1%. Perceba que essa lei é boa. Essa lei tem um amparo social, porque há um velho ditado lá na minha terra, lá no interior, que diz assim: quem não deve, não teme. Sopra o etilômetro. Afinal de contas, eu não quero que a minha rua, que a minha rodovia, seja o estado de natureza robesiano, um estado de guerra de todos contra todos. O meu direito passa necessariamente pelo respeito do direito do outro. Não há direito absoluto. Nós não aprendemos lá na teoria da nova interpretação constitucional que não há direitos fundamentais absolutos. Eu preciso, de maneira tópica e concreta, harmonizar direitos e buscar a realização de todos eles na maior medida possível. Um não pode aniquilar o outro. Não há direito absoluto. Quando nós entendemos esse direito, a presunção de inocência, a não produção de provas, de maneira absoluta, nós deixamos o cidadão de bem desprotegido, à mercê de pessoas irresponsáveis, que bebem antes de dirigir. O teste do etilômetro, o policial militar aplicando o teste, o etilômetro é sempre aprovado pelo Inmetro. Aqui uma questão que de vez em quando tem sido discutida, eu vejo algumas decisões judiciais, e já informei algumas vezes também ao magistrado, a diferença entre calibração e aferição. O etilômetro precisa ser aferido todo ano. No máximo de 12 em 12 meses, o etilômetro precisa ser aferido pelo Inmetro. Mas a calibração só vai ocorrer quando a aferição indicar que ele não está dentro da margem de erro admitida. Então, a calibração não é obrigatória. Você pode ter um etilômetro calibrado há 2, 3 anos. Desde que a aferição dele esteja dentro da margem admitida, realizada anualmente, ele está regular. Então, o etilômetro tem que ter o modelo aprovado pelo Inmetro, tem que ser aferido, e ele tem uma margem de erro. Veja, não existe tolerância. A tolerância é 0. É que nem velocidade. Tem tolerância no limite de velocidade da via? Não tem tolerância. Tolerância é 0. O que existe é margem de erro do equipamento. Há uma portaria do Inmetro que diz que o etilômetro admite-se uma margem de erro de 0,04 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido. E é por isso que o resultado do etilômetro, o que aparece no visor, eu sempre desconto 0,04. Por isso que, se der até 0,04, você não será autuado. Você só será autuado
se der de 0,05 para cima, que representa 0,01. Você ingeriu bebida alcoólica. Qualquer quantidade, porque a tolerância é 0. E as novas alterações do artigo 306 reconhecem essa equivalência entre o teste do etilômetro e o teste hematológico, entende que o teste do etilômetro é sim suficiente para a prova, para a constituição da prova criminal. Então, o resultado, até 0,04 não tem nenhuma medida, de 0,05 até 0,33 apenas infração de trânsito, e de 0,34 para cima, além do artigo 65, além da infração de trânsito, também há o crime de trânsito. Tá bom? Nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. A questão da embriaguez, né, a quantidade de autos de infração, percebam, nós aplicamos no ano passado mais de 160 mil testes. Foram autuados 24 mil motoristas. Então, 24 mil motoristas foram autuados em decorrência da embriaguez. E aí confirma-se, doutor Humberto, a sua percepção. Em 2013, olha lá, em 2013 nós aplicamos 201 mil testes. E dos 200 mil testes, apenas 18 mil foram autuados. O ano passado foram 160 mil testes, mas 24 mil foram detectados com embriaguez ao volante. Então, isso é consequência de uma lei mais dura, de uma fiscalização mais exigente. Eu agradeço. E para a gente já ir para a conclusão, fechando, para que a gente possa conversar um pouco mais livremente sobre o tema, a questão do crime de embriaguez ao volante. Então, atualmente, o crime de embriaguez ao volante, lá do artigo 306, não é mais como estava no tipo penal anterior, a concentração igual ou superior a 6 decigramas, mas é dirigir com a capacidade psicomotora alterada. Constitui crime de embriaguez ao volante dirigir com a capacidade psicomotora alterada. Como é que eu detecto, como é que eu provo essa capacidade psicomotora alterada? Eu posso provar essa capacidade psicomotora alterada. A primeira maneira, lá no parágrafo 1º, pela concentração igual ou superior de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, o que equivale a 0,3 miligramas. Aqui há uma presunção legal de que esta quantidade de ingestão alcoólica altera a capacidade psicomotora, mesmo que você não esteja apresentando sinais característicos. Há uma presunção. Ingeriu bebida alcoólica que gerou uma concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, sua capacidade psicomotora está alterada. Mas o condutor se recusou ao teste hematológico. O condutor não soprou o etilômetro, ele tem direito de não soprar. O direito dele de não soprar está garantido. Mas ele ainda pode ter a constituição da prova da sua capacidade psicomotora alterada através de sinais que indicam, sinais no plural, não um único sinal, sinais que indiquem essa capacidade alterada. Olhos avermelhados, um andar cambaleante, uma mão trêmula, um falar pastoso, um hálito etílico, enfim, sinais que possam identificar essa capacidade psicomotora alterada. E o crime de embriaguez tem lá a pena de 6 meses a 3 anos de detenção. Insisto, a dosimetria da pena, Tribunal de Justiça de São Paulo, tem rodeado os 6 meses, com a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, e a multa tem sido fixada ordinariamente, essa é a regra geral, no mínimo legal. 10 dias multas no valor de 1/30 do salário mínimo. Ou seja, penalidades que concretamente são menos gravosas
do que aquelas decorrentes da infração administrativa. O que me parece acaba gerando um contrassenso nesse caráter, né, de última ratio do direito penal de intervenção mínima. Tá certo? Então nós precisamos também pensar, né, se esse crime precisaria mesmo ser de perigo abstrato. Vou dizer bem a verdade a vocês, se o coronel não concordar comigo, eu peço desculpas. Eu, particularmente, é a minha posição, não é a posição da instituição, mas é a minha posição. Eu, particularmente, preferiria que o artigo 306 fosse um crime de perigo concreto. Por quê? Porque toda vez que o condutor dá 6 decigramas de álcool por litro de sangue, eu tenho que levar ele para a delegacia. Aí eu tiro uma viatura do policiamento preventivo, deixo de fiscalizar outros condutores que poderiam estar dirigindo embriagado e colocando em risco a segurança do trânsito, para aguardar o registro necessário das atividades de polícia judiciária. Para chegar lá no final e acontecer o quê? A infração criminal tem uma pena muito menor do que a infração administrativa. Então, eu acho que do ponto de vista prático, a gente perde muito tempo, né, nesse registro criminal. A não ser que a gente mudasse, né? Reconhecesse a legitimidade da Polícia Militar para a lavatura do termo circunstanciado e autorizasse o registro da embriaguez mediante termo circunstanciado. Tá certo? Pessoal, a questão dos flagrantes tem diminuído, né? Olha lá. Há uma redução, há uma diminuição do número de flagrantes. Eu ia mostrar um vídeo para vocês, mas acho que não há necessidade. Eu gostaria de agradecer, está aqui o meu contato, adrianoaranão@policiamilitar.sp.gov.br. Caso os senhores queiram se comunicar comigo, podem entrar em contato. Eu não sei se aqui, além de profissionais, há também estudantes de direito, né? Estiverem fazendo aí os TCCs nessa área, posso contribuir com vocês de alguma maneira, estou à disposição de vocês. Aluno sempre fica desesperado na hora de elaborar o TCC, né? Fica sempre em pânico na hora de elaborar o trabalho de conclusão de curso. Mas eu, mais uma vez, queria agradecer imensamente o convite que foi realizado pela OAB para a Polícia Militar de São Paulo. A Polícia Militar quer reafirmar e reafirma todos os dias, através da sua atuação direta, né? A figura do policial militar é a figura do Estado personificado. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Mas o primeiro guardião da Constituição, eu não tenho dúvidas, é o policial militar. É ele quem está ali para ser o alicerce de todo cidadão na sua primeira necessidade. E a Polícia Militar reafirma todos os dias o seu compromisso com a democracia, o seu compromisso com uma construção de uma sociedade que seja mais justa, mais livre e mais solidária. Tá certo? Então, contem com a Polícia Militar, podem ter a certeza de que nós, policiais militares, estaremos sempre ao lado da sociedade para que possamos juntos construir um verdadeiro Estado social e democrático de direito. Então, muito obrigado a todos vocês e eu me ponho à disposição para eventuais questionamentos.